Muito bem, boa noite. Bom, hoje são exatamente dia 20 de junho de 2012. Estamos começando aqui, mais uma vez, o curso prático de trabalho e processo do trabalho. E o tema da aula de hoje será prescrição e decadência. Não obstante nós estarmos diante de um curso prático, hoje nós teremos uma aula um pouco mais teórica do que o que a gente convencionalmente costuma haver aqui. A gente costuma trazer aqui peças, julgados, nós vamos ver muitos julgados aqui, mas hoje estudar um pouco de teoria, que também é bom, para que você possa enriquecer aí o conteúdo das suas exordiais, das suas peças, das suas contestações, de modo geral. Bom, esse é um tema que eu considero um tema difícil, complicado de ser tratado, é um tema árduo, trabalhoso, nós temos uma série de dificuldades ainda não respondidas pela jurisprudência. Vocês vão ver que a doutrina do Tribunal Superior, a jurisprudência do TST acaba batendo cabeça em algumas informações ainda acerca de prescrição e sobre decadência também. Mas antes de a gente entrar na jurisprudência, abordarmos circunstâncias específicas, hipóteses específicas aplicáveis ao trabalho e ao processo de trabalho, nós temos que entender o conceito real de prescrição e decadência. Porque o que eu tenho vislumbrado para fins práticos e inclusive doutrinários é que há um equívoco muito grande ao se conceituar prescrição e decadência tanto na seara do direito material do trabalho quanto na seara do direito material civil. As doutrinas não são satisfatórias com relação ao tema. Eu tenho muita preocupação com relação a isso, porque dependendo da fonte que você adote, você pode estar obtendo um escolho errado ou uma informação errada sobre o assunto. Eu diria que hoje, mais da metade das doutrinas publicadas discorrem erradamente, erroneamente sobre o tema prescrição e decadência, porque trazem os conceitos errados sobre prescrição e decadência, principalmente no que é pertinente à prescrição. Então, conhecer a matéria eu acho mais importante. A gente vai ficar aqui, nesse primeiro momento, em cima desses conceitos, porque eu preciso que vocês entendam o que é prescrição e o que é decadência. Bom, eu trouxe aqui uma primeira colocação sobre o assunto da obra do professor Maurício Godinho, que é ministro hoje do Tribunal Superior do Trabalho. Ele faz uma abordagem interessante, que ele fala que prescrição e decadência são figuras jurídicas que têm em comum circunstâncias de consubstanciar meios de produção de efeitos nas relações jurídicas materiais em decorrência do decurso do tempo. Então, é a influência do decurso do tempo nas chamadas relações jurídico-materiais. Neste primeiro momento, eu não estou falando nada sobre processo. E não quero falar sobre processo nesse momento, porque em sua alma, em sua essência, prescrição e decadência são institutos de direito material e que pesem serem retratados também dentro da seara processualística. E não é tão comum assim você encontrar institutos jurídicos que são tratados tanto na seara do direito material quanto na seara do direito processual. Quando o instituto é tratado em ambas as searas, do ponto de vista material e processual, a doutrina costuma denominar esses institutos simplesmente de institutos bifrontes, não é? E essa terminologia, institutos bifrontes, ela já foi empregada, inclusive, em sede de concurso público. Para quem gosta aí de estudar para magistratura trabalhista, vocês podem pegar um dos últimos, uns 5 anos atrás, na segunda fase de uma prova da magistratura trabalhista, perguntando o que era instituto bifronte e pedindo exatamente para dar exemplos sobre esses institutos bifrontes. Então, institutos bifrontes são aqueles institutos que são retratados tanto no âmbito processual quanto no âmbito material. E o exemplo é a prescrição e a decadência. Mas na sua alma, na sua essência, prescrição e decadência são institutos de direito material, porque eles simplesmente representam a influência do decurso do prazo nas relações jurídico-materiais. Essas relações jurídico-materiais, quando nós estudamos, nós somos levados a crer, num primeiro momento, que elas podem se estabelecer apenas entre pessoas. Algo que não é verdade, porque vocês já estudaram, por exemplo, no direito civil,
sobre o direito das coisas, exatamente, que as relações jurídico-materiais podem envolver pessoas e coisas, como relação de propriedade, por exemplo, ou relação de posse, uso de algo, como pode envolver relações jurídico-materiais entre coisas. Mas normalmente, notadamente, no âmbito trabalhista, principalmente, que é o nosso cerne aqui da aula de hoje, nós temos que envolver nas relações jurídico-materiais entre pessoas, também conhecidas como relações jurídico-materiais subjetivas lato sensu. Por que subjetivas? Porque envolvem necessariamente pessoas. De um lado o empregado, de outro lado o empregador. Então, está aí a primeira aspecto a ser tratado sobre esse instituto da prescrição e da decadência. Agora o slide travou, não passa. Aqui, passamos. Muito bem. Então, dentro dessas relações jurídico-materiais, nós temos os direitos subjetivos lato sensu, e esses direitos subjetivos lato sensu se desdobram em duas vertentes. Porque nós temos a figura dos direitos subjetivos stricto sensu, que envolve um dever jurídico. Um direito subjetivo, como diz o próprio nome agora, no sentido estrito, ele não quer dizer subjetivo com relação às pessoas, mas subjetivo com relação ao estado de sujeição. Quando você tem um direito que é seu, mas que está sujeito a uma vontade de outra pessoa, você está diante daquilo que nós conhecemos como direito subjetivo stricto sensu. O que é isso, professor? Como assim? Bom, dentro de um contrato de trabalho, o melhor exemplo que eu posso pensar é o seguinte. O empregador, até citei como exemplo aí, o empregador, quando celebra um contrato de trabalho com o empregador tem o direito de exigir que o empregado preste o serviço, e bem prestado, com zelo e diligência. Mas ele só vai ter o trabalho prestado por este empregado se este empregado quiser prestar este trabalho. Porque se ele não quiser prestar esse trabalho, por mais que o empregador bata o pé, insista, chame a atenção, este empregado não vai produzir. Ele vai produzir apenas se ele quiser. Ainda que isso gere para ele uma punição, como, por exemplo, uma rescisão por justa causa em decorrência de desídia praticada pelo empregado. O que é desídia? Deslacho, né? O sujeito relapso, desleixado, preguiçoso. Ele presta o serviço bem feito, com zelo e diligência, se ele quiser, em que pese ser um dever dele prestar o serviço com zelo e diligência. Então, o empregador quer que o empregado preste o serviço com zelo e diligência, mas ele só vai ser prestado se ele quiser. A mesma coisa acontece quando alguém, por exemplo, no âmbito civil, vai lá, você está saindo aí na rua, alguém vai, fura o sinal e bate no seu carro. A pessoa não quer pagar a reparação dos danos materiais que você sofreu. Você ajuiza uma ação de indenização buscando a reparação desses danos materiais. Bom, se este réu que foi condenado não pagar o conserto, a reparação dos seus danos materiais, você não vai ter os seus danos materiais reparados. Ou porque ele não tem condição, ou porque simplesmente ele vai ser coagido pelo Estado. Mas você só vai receber a sua pretensão, o seu desejo, que é a satisfação do direito material, se efetivamente houver uma ação ou vontade do réu que foi condenado, ainda que esta vontade esteja sendo coagida pelo Estado, através de um processo judicial contencioso. Ou seja, o seu direito material, o bem da vida que você está tutelando nesse processo, ele só vai ser satisfeito se necessariamente a parte contrária efetivamente pagar. Então você pode ver o direito subjetivo em sentido que é um dever jurídico estrito e envolve um estado de sujeição. O direito material em questão, ele só vai ser satisfeito se houver ato ou vontade da parte contrária, ainda que essa parte contrária esteja ou não sendo coagida pelo Estado. Sua pretensão, seu direito material só é satisfeito se houver ação ou vontade da parte contrária. Diferente do que acontece com os chamados direitos potestativos. A palavra potestativo advém de potestade. E potestade advém de majestade.
E vontade de majestade é uma vontade soberana. Direito potestativo é o direito de uma determinada pessoa cuja vontade é soberana sobre a outra pessoa. Em nível de processo, a vontade de uma parte é soberana em relação à vontade da outra parte, o que significa dizer que o direito material poderá ser satisfeito independentemente de ato ou ação da parte contrária, diferentemente do que acontece com o direito material subjetivo. E é por isso que o direito potestativo não existe essa figura aqui. Aliás, haverá um estado de sujeição, mas em sentido contrário, porque quem é detentor do direito potestativo vai exercer o seu direito e caberá à parte contrária simplesmente sujeitar-se aos desejos, aos direitos ou à vontade daquela parte que está exercendo o seu direito potestativo. E um clássico exemplo de direito potestativo dentro da seara trabalhista é simplesmente o direito do empregador de dispensar o empregado sem justa causa. Porque se o empregador chegar para o empregado hoje e falar assim: infelizmente não vamos contar mais com você e com o seu trabalho a partir de amanhã. Existe alguma coisa que esse empregado possa fazer em sentido contrário? Não. Porque é um direito potestativo do empregador, previsto em lei, de dispensar o empregado sem justa causa. Basta que ele pague os direitos trabalhistas que lhe são inerentes. Mas ele vai rescindir. E ainda que ele não pague, o contrato de trabalho será rescindido. Ele pode até entrar com uma reclamação trabalhista, mas o contrato de trabalho vai ser rescindido. Porque é um direito potestativo do empregador de rescindir o contrato de trabalho. Da mesma forma que é direito potestativo do empregado o ato conhecido como chamado de pedido de demissão, que não tem nada de pedido.